Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias, quando escreveu isso, estava vivendo um período de tremenda idolatria em Israel. E Deus instruiu ele para escrever isso, que os profetas, os reis e os sacerdotes diziam: paz, paz. Existe alegria em Israel agora que temos o politeísmo entre nós. Temos alegria. Veja bem, não há guerra por causa de nossa adoração e de nossas alianças com todos os povos. Mas eles estavam em profundo distanciamento para com o Deus verdadeiro, o único, Jeová, pois eles haviam abnegado toda a lei naqueles tempos. Então Deus fala claramente por Jeremias: não há paz. Não há paz longe da paz de Deus. Porque a paz dos homens é momentânea, é volátil. A qualquer momento ela pode se desestabilizar. Mas a paz que vem de Deus, ela é eterna. Mesmo que os homens vão contra essa paz, ela se estabelece de maneira eterna no fim dos tempos, se estabelece de maneira eterna também no nosso tempo. Pois ela é uma paz que vem de dentro, do coração, da alma. Não é uma paz que se estabelece por um estado ou um poder político. E aqui entramos nesse paradigma confuso entre o rei mais sábio do mundo e, aparentemente, o rei mais tolo da história, que ainda irá de vir, que será o anticristo, a besta que veio do mar. Por que ele será o mais tolo? Porque ele vai publicamente e de todas as maneiras possíveis ir contra o conceito máximo de sabedoria, que é o nosso Deus, Jesus Cristo. É dito para Davi que Salomão seria um rei de paz. Por isso, Davi não poderia construir o templo, pois tinha muito sangue na mão de Davi. Então, isso foi encarregado para Salomão. E Salomão sabia muito bem que ele seria um rei de paz. E quando ele começa o reinado dele, ele começa a propagar essa paz. Não só com a sua sabedoria, mas também com a sua ardilosidade, vamos dizer assim. Vamos lembrar que nem todo aquele que é perspicaz é sábio. Existe uma diferença. E Salomão começou a usar muito de sua perspicácia quando começou a se casar com filhas de outros reis fora de Israel, né? Ao ponto de ter muitas esposas e muitas concubinas, né? E isso certamente desagradou o Senhor. Mas o estopim foi em sua velhice, né? Onde o seu coração começou a ficar mais e mais devoto a essas esposas e menos devoto a Deus, ao ponto dele transformar Israel em uma nação politeísta, que abraçasse todos os falsos deuses e todos os cultos a esses falsos deuses, assim perpetuando a paz de fato em Israel, porque a paz já havia com todas aquelas alianças políticas de Salomão se casando com as princesas. Nenhum rei iria atacar um outro rei que tinha a sua própria filha como esposa, não é mesmo? Mas tinha outra coisa ainda que Israel não era de comum acordo com as outras nações. Eles adoravam um só Deus. Um só Deus. O Deus de Moisés, o Deus dos patriarcas. O grande eu sou, Yahweh ou Yahvé, não é mesmo? E Salomão viu isso e falou: vou perpetuar a paz de maneira definitiva em Israel por amor às minhas esposas. E então começou a adorar todos os tipos de deuses, principalmente Astarote
e Baal. E esta foi a ruína de Salomão, fazendo o reino se dividir em dois e entrando em guerra com um outro sucessor que Deus haveria de pôr ali no reinado. E o seu filho cometeu os mesmos erros e ficou em constante guerra com aquele sucessor que Deus havia levantado fora da casa de Davi. E isso é bem parecido com o que o anticristo irá fazer. Não na questão do politeísmo, mas na questão da paz. Ele será um ativo e protestante, vamos dizer assim, no sentido da paz. Ele será muito ativo em querer a paz no mundo, né? Tanto é que acredita-se pela leitura dispensacionalista ali dos selos, acredita-se que ele vai ser um dos que vão estar de pé após o segundo selo, né, que é o selo das guerras mundiais, né? Depois muita fome e depois muita morte por causa dessa fome e por causa dessa guerra. Então acredita-se que o anticristo vai sair vencedor em meio a esses selos, pois ele é o primeiro selo, é a leitura que eu acredito. Ele será o que vem em cima do cavalo branco com um arco, né? Jesus tem uma espada que sai da sua boca, mas ele tem um arco em suas mãos. Ele é alguém perspicaz, ele é alguém que atinge de longe, né? Pois o poder dele não é um poder divino, ele só mimetiza um poder divino. Então ele vai usar muito de sua lábia, muito de sua estratégia política para se propagar como um falso Deus, primeiramente, até que ele de fato vai ser um falso Deus quando for ferido mortalmente e ressuscitar por ação demoníaca da grande besta, o dragão, né? Mas acredita-se que ele vai sim convencer muitas pessoas, depois dessa grande calamidade mundial, de que ele é o grande salvador. Fará alianças com muitos, principalmente com Israel. E pouco tempo depois vai sofrer a grande ferida, vai ser ressuscitado e aí ele vai se encher completamente de si mesmo e vai impor junto com o falso profeta uma adoração para com ele mesmo e instaurar a moeda mundial que vai acabar com a desigualdade mundial, né? Não é esse o grande tema do mundo contemporâneo? Acabar com a desigualdade, acabar com o preconceito e esse tipo de coisa? Pois bem, o anticristo vai querer fazer isso e ele vai conseguir em partes. Então, o que eu quero dizer é que, por causa da paz, muitos adorarão ao anticristo. Por causa da paz, muitos em Israel, no tempo de Salomão, adoraram Baal e Astarote. Muitos irão adorar o anticristo porque ele está trazendo a paz e está trazendo um jugo, uma justiça para aqueles que estão contra ele. Então haverá um poder de medo também, né? Assim como nós vemos no quinto selo, que demonstra muito bem a perseguição dos santos, né? Haverá sim perseguição contra aqueles que irão contra esse governo dos 10 reis, onde um deles será o anticristo. A adoração para falsos deuses sempre será uma suposta falsa paz, seja muitos falsos deuses, como na época de Salomão, seja apenas a um falso deus na época do fim dos tempos. Paulo vai dizer para os Tessalonicenses: quando estiverem gritando paz, paz, é aí que virá repentina destruição. Acredita-se que está dizendo sobre a quebra da aliança, né? Olhando de uma maneira escatológica, acredita-se que é a quebra da aliança do anticristo com Israel, né? Após
ele ser curado da grande ferida. Os dois maiores reis do mundo procuraram paz onde não havia paz. Isso é uma mensagem muito importante para nós. Nossa paz tem que estar pautada somente no nosso Senhor Cristo, Senhor Salvador. Jesus disse: pois eu vim trazer a espada. Filho ficará contra a mãe, mãe ficará contra o filho, por causa do meu nome. Ele está querendo dizer que haveria divisões por causa do Evangelho, haveria divisões por causa da sã doutrina de Cristo. Então, tomemos muito cuidado onde está pautada a nossa paz. Se ela está pautada nessa terra ou nas coisas que estão além dessa terra.